Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela sua companhia aqui no canal da Câmara de Vereadores e sempre trazendo assuntos importantes aqui para nossa gente de Blumenau. Hoje nós vamos começar aqui o Comunidade falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que já está na sua reta final. Essa semana e semana que vem, os últimos dias aí para as pessoas dos grupos de risco se vacinarem. Estão com a gente aqui nesse primeiro bloco do Comunidade o doutor Ricardo Freitas, que é médico infectologista do Centro Especializado de Atendimento ali na Rua Paraíba, né, doutor? Tudo bem? Obrigado pela presença mais uma vez, né, doutor, aqui com a gente na TVL. Estamos juntos. Tudo certinho, né? E a Rosana Benvenuti, gerente da Vigilância Epidemiológica. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. Obrigado pela visita aqui também. Obrigado pelo convite. Então, tá bom. Bom, vamos começar falando dos números, antes de pegar aqui uma palavrinha do técnico da área, que é o médico infectologista. Rosana, estava com uma dificuldade nos últimos dias, uma baixa adesão, metade ainda do público para vacinar, agora deu uma melhorada, né, nesses últimos dias. O que vocês esperam desses últimos dias da campanha aqui em Blumenau? Então, deu uma melhorada nos números, mas ainda não chegou no que a gente esperava, né? Nossa meta é 90% da população alvo dos grupos prioritários, que são 111 mil pessoas. Então, nós estamos com aproximadamente 65 mil pessoas vacinadas. No grupo dos idosos, nós já alcançamos a meta, que é 90%, mas ainda tem grupos que não conseguimos alcançar. Então, por isso, a gente está nessa reta final, estendendo o horário de atendimento nos ambulatórios gerais, né? E também fazendo um dia especial de intensificação para ver se a gente consegue chegar na nossa meta, que é 90% de todos os grupos. Nessa semana, os AGs atendendo até as 8h30 na vacinação? Isso. Essa semana, até dia 31 de maio, né? Atendendo até as 20h30 horas. Sim. E no dia 25, no sábado, a gente vai estar com todos os AGs abertos, das 8 da manhã às 4 da tarde. Das 8 da manhã às 4 da tarde, no dia 25 agora, Sim, no sábado. Isso. Vamos repetir, Rosana, os grupos, né, que devem se vacinar e qual é o mais problemático aí? Quem é que não está se vacinando principalmente? Então, os grupos são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, que são mulheres que deram à luz até 45 dias, idosos, portadores de doenças crônicas, também os grupos que são privados de liberdade, né? E esse ano também foram incluídos bombeiros, policiais e forças armadas. E tem os trabalhadores da saúde. Trabalhadores da saúde e professores também. Professores, trabalhadores da saúde estão se vacinando ou não? Então, é o grupo que a gente está com a cobertura mais baixa, são os trabalhadores da saúde e também as gestantes. Gestantes também. Os pais, as crianças, ok. As crianças nós estamos na faixa de 65%. Também falta bastante ainda, né? Falta bastante. Bom, então mais ou menos umas 30 mil pessoas, pelo menos, para atingir a meta para aproximadamente vacinar. 30 mil pessoas. Tá certo. Doutor Ricardo, a gente perguntava aqui, né, por que os trabalhadores da saúde não estão se vacinando, né? Por que é tão baixa a cobertura ainda? Será que vem a pergunta, será que eles sabem alguma coisa que a gente não sabe? E essa é a pergunta do cidadão, né? Por que o cara que trabalha na saúde, né, a mulher que trabalha na saúde, enfermeira e tal, não se vacina aí contra a gripe, né? Então, a ideia que a gente tem, assim, a gente até brinca com os profissionais de saúde que eles trabalham com a gente, digo, olha, às vezes a gente parece que não é tão profissional de saúde, parece que a gente é amador de saúde, porque o profissional já deveria ter se vacinado antes, né? Sim. O que a gente imagina, o que a gente estava conversando já outras vezes, é que talvez a irrelevância das doenças frente a você estar atendendo elas todos os dias. Você acha aquilo corriqueiro e não dá muita bola para aquilo, né? Então, o exemplo que a gente estava usando é que o melhor bombeiro pode morrer queimado, o melhor nadador morre afogado e o profissional de saúde pode pegar uma doença completamente desnecessária, tendo em vista que a vacina é bastante eficiente, né? A vacina, ela demora quanto tempo para fazer o efeito no Então, a grande parte das vacinas demora em torno de 15 dias, 10, 15 dias para ter um efeito máximo, né? Para produzir imunoglobulinas que possam defender a pessoa da doença, né? E voltando um pouquinho na história dos grupos prioritários, né? Assim, que às vezes o pessoal pergunta, por que os grupos prioritários? Por que não eu, que estou aí com 30 anos jogando futebol, se eu pegar uma gripe eu posso morrer também? Sim, mas a probabilidade matemática de você ter um desfecho ruim naqueles grupos prioritários é muito maior do que no grupo que não é prioritário. Então, quando a gente está falando de gestão de saúde e controle financeiro, eu preciso elencar as pessoas que correm um risco maior de sofrer um desfecho ruim da doença. E são esses grupos já citados anteriormente, né? Muito bem. O doutor, você é infectologista, né, e não está tão frio agora, né?
parece que o frio não veio ainda, né? Então, acho que isso meio que faz as pessoas não ficarem tão preocupadas com a gripe, né? Com a questão da gripe, né, doutor? Então, parafraseando o Game of Thrones, que terminou agora, o inverno está chegando, né? É e aí as pessoas têm que tomar cuidado, porque quando o inverno chega, qual o problema do inverno? É que no inverno a gente fica confinado. A gente fica dentro de casa, janela fechada, todo mundo ali dentro respirando o mesmo ar, um ar viciado. Se tiver alguém doente ali, é muito mais fácil de acontecer a transmissão. Enquanto que nos dias mais quentes, a gente costuma abrir a casa, lavar roupa, bota a roupa no varal, vai caminhar, vai andar. A probabilidade de transmissão da doença ela é menor. Ô, Rosana, já tivemos mortes, né? Uma morte, na verdade, confirmada aqui em Blumenau de uma senhora de idade que não tinha tomado a vacina, né? É isso, né? Sim, a gente já teve 9 casos confirmados e um óbito, né? Até agora, Blumenau é a cidade que mais tem casos confirmados no estado. De influenza, A, que é a mais preocupante, mais grave, assim, doutora, das gripes. Que tem vários nomes, tá? Na verdade, sim, a influenza em geral, ela é um vírus, assim, é um vírus que nos preocupa, né? Quando a gente fala de A, a gente está falando daqueles H1N1, H3N2, enfim, a gente está falando de algum subtipo de vírus aí que é relevante, tendo em vista o passado, assim, que eu já estou começando a ficar velho, meu cabelo está branco. Então eu lembro de 2009, quando deu o start dessa doença, foi lá no México, né? E que muitas pessoas faleceram, na época aqui no Brasil também, acho que o continente nosso sofreu bastante com isso, e todos nós ficamos preocupados, desde 2009, com a probabilidade desse vírus se tornar, assim, importante do ponto de vista de mortalidade. Felizmente, até o momento, não. Mas a preocupação é pertinente e ela existe sempre. Por isso, a necessidade sempre da gente estar elencando. Necessário que o pessoal vá fazer a vacina. A vacina, doutora, tem alguns tipos, né, que são apresentados aí no mercado privado, enfim, nas clínicas. Quem já tomou aí na rede privada, né, pegou algum tipo, enfim, no SUS, qual que é a oferecida aí para a população? Então, basicamente, assim, o que a gente fala para o povo, né? As duas vacinas têm a mesma eficácia, tá? Não há diferença nenhuma. A diferença na rede privada é que tem um subtipo viral a mais. Né? Geralmente, a que é ofertada pelo poder público são 3 subtipos virais. Que é trivalente que vocês falam. Exato. E a quadrivalente é a outra. Isso. Porém, o trivalente equivale a mais de 90% dos vírus circulantes que poderiam ocasionar doença no nosso hemisfério neste ano, por exemplo. Aquele subtipo que é ofertado a mais seria um plus. É um subtipo viral que talvez nem circule aqui na nossa região, entendeu? Então essa é a diferença entre as vacinas. E se você fizer a vacina ofertada pelo poder público, você estaria provavelmente seguro de mais de 90% dos vírus circulantes aqui na região. Mas qual é a recomendação médica? Tomar qual vacina? A trivalente, porque trivalente matematicamente ela é a mais, não vou dizer mais eficaz, mas a probabilidade de você ser afetado por um subtipo a mais é muito pequena aqui na região. Tá? Porque a vacina que é ofertada aqui é baseada nos vírus que aconteceram no hemisfério norte. Então, 95% dos vírus do hemisfério norte foram 3 tipos, por exemplo. Esses 3 tipos são manipulados e transformados em vacinas para o hemisfério sul. E aí sucessivamente, isso vai acontecendo anualmente. O hemisfério sul retorna para o norte e aí vai. Muito bem. Rosana, vocês esperam atingir a meta até o final da campanha? Dia 31 de maio termina a campanha nacional de vacinação contra a gripe. De vez em quando o Ministério da Saúde prorroga, né, Rosana? Mas vocês esperam atingir aí a meta? Sim, a gente espera atingir a meta, né? Geralmente, se a gente não atinge a meta, o Ministério prorroga aí por 1 ou 2 semanas, mas não é o que a gente gostaria. A gente gostaria já de atingir a meta até dia 31 de maio, né? Sim. Pode liberar vacina para outros grupos? Uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Né? Geralmente acontece isso, né? Após o término da campanha, daí o Ministério da Saúde, então, libera para os outros grupos. Tem que esperar acabar, então, no dia 31 de maio. Tem que esperar até o dia 31 de maio, se não houver prorrogação, né? Sim. Havendo a prorrogação, então, após a prorrogação é liberado. Doutor Ricardo, sintomas, orientações em relação à gripe, o que o doutor pode falar aí para o nosso telespectador? Então, o sintoma de gripe ele é bastante comum. Né? Esse que é o problema, né? O resfriado, gripe, tem a gripe A. Quando é gripe A? Dor de cabeça, coriza, aquela aguinha que sai do nariz, dor no corpo. Isso seria o início da doença, ponto.
Agora, saber se isso é uma gripe, ou se é um resfriado, ou se é uma influenza, aí cabe a pessoas procurar a unidade básica de saúde próxima à sua residência para o colega médico lá poder estar discernindo ou não a necessidade de fazer uso do medicamento. Mas tem algumas coisas mais específicas do influenza, né? Para o influenza, geralmente os sintomas é mais intenso, tá? É assim, é uma dor muscular bem mais forte, é uma febre de 39 graus, é um sintoma bem mais intenso, né? Mas qual o problema? O problema é que o medicamento que é ofertado pelo poder público, que é o oseltamivir, o popular Tamiflu, a eficácia dele é maior nas primeiras 48 horas. Então, se você ficar esperando muito, talvez você perca a eficácia do remédio. Tem algum sintoma mais típico? Falta de ar, ou febre? Não, a falta de ar vai vir lá para frente. Então, é a febre alta. Febre alta. Muita febre, procura, então, o hospital. A unidade básica de saúde possível de resolver. Hospital nem tanto, porque já está lotado ali o Santo Antônio. Exatamente. Então vai na unidade básica de saúde que eles têm já o Tamiflu, oferecem? Tem. O medicamento está lá, é gratuito. Muito bem. E tem 9 casos já de influenza A, como a Rosana falou, e Blumenau, de Santa Catarina, é a cidade que tem o maior número de casos. Tem muitos sendo investigados ainda, Rosana? 4 aguardando o resultado ainda, 4 pessoas. Né? Então pode ter casos novos a qualquer momento também. Uhum. Para a gente finalizar, dicas, orientações, aquilo que a gente sempre fala todo ano, das pessoas prevenirem, né, cuidarem, o que dá para falar, doutor, para as pessoas? Olha, teve um trabalho em 2009 em Harvard que disse o seguinte, ó, a medida mais eficaz para o combate da transmissão da doença é lavagem de mãos. Basta isso. Quer dizer, etiqueta da tosse e lavagem de mãos com frequência. Lavar as mãos e a etiqueta da tosse é aquele negócio de tossir, cobrir a boca, não tossir na porque às vezes você acaba tossindo na própria mão. Sim. E depois você vai cumprimentar outra pessoa. Né? O latino tem essa forma de contato físico, né? Sim. E aí é melhor usar a etiqueta da tosse e lavagem de mãos. E o ar, aquele ambiente arejado, também isso é importante para evitar a circulação do vírus, tá? Facilita também, doutor. Com certeza. Então tá bom. Obrigado aqui o doutor Ricardo Freitas pela participação, agradeço. Mais uma vez, doutor, já está quase tendo cadeira cativa aqui na TVL, sim, né? Vamos botar o nome aqui. Obrigado, um abraço. Rosana, obrigado também e tomara que as pessoas aí se vacinem. Alguma orientação mais específica para o público na hora de procurar a vacina na rede pública, para finalizar? Levar a sua caderneta de saúde, né? Já aproveita para ver se a vacinação já está totalmente em dia, se não tem outra vacina faltando. Um documento e procurar a sua unidade de saúde mais próxima da sua residência. Ambulatórios Gerais nesse sábado, 25 de maio, abertos, vamos repetir o horário? Das 8 às 4 da tarde. Até às 4 da tarde. E aí, durante a semana, até às 8h30 da noite. Até o dia 31 de maio. Até o final da campanha. Obrigado, Rosana, Obrigada também pela participação. Rosana Benvenuti, a gerente da Vigilância Epidemiológica. Dr. Ricardo Freitas, médico infectologista lá do Centro Especializado de Atendimento na Rua Paraíba. Os nossos 2 convidados aqui nesse primeiro bloco do TVL Comunidade, que faz uma rápida pausa. A gente volta daqui a pouco. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui nessa câmera, muito bem, né? Dando sequência ao TVL Comunidade dessa semana, e agora a gente vai entrevistar aqui no estúdio da TV Legislativa o professor João Luiz Martins, que é o diretor da UFSC aqui de Blumenau, do campus da UFSC aqui na cidade, a Universidade Federal, que já tem há 5 anos, né, a sua sede também aqui em Blumenau, e a Universidade Federal, junto com os outros, né, institutos e entidades educacionais aí do governo federal, estão agora no centro, né, de uma polêmica e devido ao contingenciamento recente do governo federal na área da educação. Por isso que a gente convidou o diretor para vir aqui falar um pouquinho do trabalho da UFSC, porque tem vários questionamentos, né, diretor? E vocês fazem um trabalho, pelo que a gente tem acompanhado, alguns vereadores têm mostrado isso na tribuna também, muito importante para a área da educação. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Rodrigo. Sim, um prazer muito grande pela oportunidade de estar falando à TV Legislativa. De fato, sim,
estamos em Blumenau já há 5 anos, né? Tivemos origem a partir de uma discussão importante na sociedade, que foi todo aquele processo de federalização da FURB, que acabou não dando certo, né? Então, em função dessas incertezas, foi então criado o Campus Blumenau, né? Esse Campus Blumenau, nós temos 5 cursos de graduação, 3 engenharias e 2 licenciaturas. Recentemente criamos um 6º curso, que é o curso de bacharel em Química, que deve começar agora em agosto, a primeira turma, né? Então, assim, em linhas gerais, a ideia do campus foi criado com o objetivo também de dialogar com a sociedade, principalmente nas suas características regionais, né? O setor comercial e industrial, que é muito forte na região, em torno do entorno geográfico dessa região metropolitana tão importante que Blumenau é capital, né? Então, a ideia foi que o campus viesse para cá com o objetivo de formar engenheiros de controle e automação, engenheiros na área têxtil, né, que é muito importante, e engenheiro também de materiais, que tem interfaces em todos os setores também dessa área produtiva. Né? Com 5 anos em funcionamento, já tivemos turmas formadas? Sim, já tivemos os primeiros formandos, e a curiosidade muito interessante do campus é assim: quando nós começamos a graduação, logo em seguida um grupo de professores conseguiu construir um programa de mestrado, mestrado em ensino de física em rede nacional. Esse programa começou paralelamente com a graduação, então nossos primeiros formandos foram mestres e não graduados. É bem característico isso, assim, bem inédito isso acontecer no país, né? Mas assim, é um fato bem interessante. Não, em linhas gerais, assim, são esses cursos de graduação que fomentam essa parte do setor produtivo, não só a formação de recurso humano, mas também a busca por parcerias nas empresas, né, com os estágios, com projetos e assim por diante. Então, nós viemos com esse objetivo, com essa missão. Paralelamente, temos também cursos de licenciatura, são 2 cursos, na área de matemática e de química. Esses cursos, na grande maioria, funcionam à noite, mas nós temos turmas também funcionando de matemática ao longo do dia. Né? Temos entradas distintas. Então, são projetos importantes na área de educação também, que estão sendo desenvolvidos, com uma relação com as escolas, né, principalmente com a educação básica, que é um relacionamento importante da educação superior. É importante que, nesse contexto, eu diga o seguinte, Rodrigo: a visão sistêmica da educação é algo muito importante para o país. Onde eu quero chegar sobre isso e explico melhor. Assim, é muito importante que os investimentos sejam feitos em todos os níveis, de tal maneira que a gente consiga que todos os níveis de educação tenham desenvolvimento. Não adianta você aplicar mais no nível, menos no outro, em detrimento de um outro, porque isso não vai funcionar, porque a cadeia de formação ela é muito importante, que chegue em todos os níveis. E a educação superior tem sido o nível superior responsável pela formação dos demais. É ali que a gente forma professores, que a gente faz a educação continuada de gestores, de professores de muitas instituições da educação básica, tanto pública quanto privada. Então, sem dúvida, a universidade tem desenvolvido um papel muito importante na formação de recurso humano e no desenvolvimento de novos conhecimentos. Se perguntar para muitas pessoas aqui em Blumenau, muitos vão dizer, tem UFSC aqui em Blumenau, as pessoas não sabem, né? E aí, já conversando com alguns acadêmicos, muitos relatam, eu estudo na UFSC, mas você estuda lá em Florianópolis, então? As pessoas, ainda apesar de estar 5 anos aqui em Blumenau, a gente não tem assim ideia do porquê que isso acontece, mas tem quantos hoje acadêmicos, professor? Porque já 1.200 estudantes. 1.200, então já é um número expressivo também, e tem toda a movimentação, fica num ponto de bastante movimento na cidade, que é a Rua João Pessoa, né? Ali no bairro da Velha. O que está faltando para, quem sabe, a população de Blumenau saber mais e conhecer um pouco mais a Universidade Federal aqui na cidade? Então, assim, eu acho que são muitos os aspectos, né? Eu acredito que a nossa imagem está melhorando, estamos conseguindo explicar para a população, para a sociedade, a nossa existência, a nossa importância, mas tudo isso requer um tempo, né? Nós chegamos em Blumenau, não temos ainda uma sede própria, funcionamos em prédios alugados, apesar de ter um contrato bem longo, a gente está estável, mas assim, isso também não é uma coisa boa, é necessário que a gente tenha uma sede e uma identidade, né? Só agora estamos formando os primeiros estudantes. Esses estudantes estão indo para a cadeia produtiva e também para as escolas. Então, é natural que se tenha um tempo, aguardar um tempo para que o retorno se faça. Só agora que estamos criando os nossos primeiros programas de mestrado, formando recurso humano que já estavam na sociedade. Além disso, vários projetos de extensão estão nascendo, projetos de inclusão na área têxtil, importantes, inclusive, com contribuições importantes na área social,
projetos de extensão, uma série de situações bacanas na região. Então, o que significa que dentro em breve essa imagem tende a melhorar, né? Eu acho que só dessa maneira é que a gente vai conseguir dialogar, ou seja, a partir do momento que a gente forme as pessoas, que gere o conhecimento, que faça as parcerias, né? E que tenha ajuda também regional. É muito importante que a gente tenha esses canais como a TV para poder divulgar um pouco o que a gente realiza. Claro que sim. No dia da manifestação até foi interessante que muitas pessoas me procuraram. Poxa, eu não sabia nem da existência da UFSC. Que bom que tem aqui uma universidade federal, inclusive mães e pais de estudantes, dizendo, nossa, temos que lutar pela instituição aqui, meu filho precisa estudar, é uma universidade gratuita, é importante para a gente. Então a gente recebe esse retorno da sociedade, mas ainda muito inicial, né? E apesar de estar 5 anos aqui já, né? Isso é um processo, como o professor falou. Agora, por causa da polêmica e do contingenciamento do governo federal nessa área, acabou vindo à tona, né, o assunto UFSC, institutos federais, temos o IFSC aqui em Blumenau, o IFC também. E na prática, diretor, para explicar para quem está assistindo, como é que isso vai afetar, né, o dia a dia lá da Universidade Federal, aqui no campus de Blumenau? O senhor que é o diretor que coordena, né, os trabalhos aqui na cidade. Então, Rodrigo, assim, afeta bastante, porque o contingenciamento travestido de contingenciamento, mas na verdade foi um bloqueio no orçamento, né, no dia 2 de maio, a universidade diagnosticou um bloqueio, ou seja, não havia nenhum decreto que é acompanhado de um contingenciamento, porque geralmente quando tem contingenciamento é necessário ter um decreto. Como isso não aconteceu, a interpretação que foi um bloqueio, que os recursos ficaram parados, eles não podem ser utilizados nem acessados. Então, assim, como se trata de um valor considerável do ponto de vista dos valores de recursos não obrigatórios, ou seja, aquele recurso que a universidade possui e dispõe para pagar energia, água, para comprar canetas, para gerar todo o processo de manutenção, de limpeza, de vigilância, toda essa parte necessária para o funcionamento da universidade, tivemos um bloqueio da Universidade Federal de Santa Catarina de 35%. Então, isso afeta diretamente todos os campi da universidade. E o que isso implica? Bom, um corte dessa natureza, já visto que nós já temos 4, 5 meses de funcionamento, significa que nós temos poucos recursos para fechar o ano letivo. Né? Como nós trabalhamos por semestre, é necessário uma avaliação, isso será feito ao longo dessa semana e da próxima, do que fazer. Vamos completar o semestre naturalmente, sem fazer os cortes dentro daquilo que foi programado e planejado, porque existem compromissos demais do ponto de vista da formação acadêmica, das visitas técnicas, das aulas, do dia a dia da pesquisa, do ensino e da extensão, ou vamos fazer os cortes agora, impedindo que atividades se desenvolvam, que bolsas sejam implementadas, que dificulte a vida dos estudantes para a gente prolongar a vida da universidade. Então, é um dilema, um debate difícil que nós temos que realizar. A nossa comunidade está envolvida, vamos voltar a dialogar sobre esse assunto, mas, assim, em linhas gerais, precisamos reverter essa situação, porque existe todo um planejamento de formação de pessoas, de geração de conhecimento, de projetos em andamento, de bolsas, de pessoas que se deslocaram, famílias que acreditaram que essa formação poderia ser dada. Então, assim, não se faz formação de pessoas com essa interrupção. Você não para agora e recomeça no ano que vem aquela formação que iniciou. É diferente de você ter uma obra que pode interromper, daqui a pouco você retoma. A formação de pessoas não se faz dessa maneira. Então, projetos serão interrompidos, pesquisas importantes estão em risco no Brasil inteiro. Acho que você já acompanha toda essa polêmica, não só na área de saúde, mas na área de desenvolvimento regionais importantes, do setor produtivo, da educação. Então, assim, há um prejuízo enorme, sem contar, e esse dado é muito importante e é revelador, as universidades federais são em torno de 67 no Brasil. 50 hospitais universitários existem em funcionamento ligados a algumas dessas universidades, na grande maioria. Tem hospitais universitários localizados em alguns estados da federação, que é a única opção de saúde da população. Então, assim, o corte de recurso, de custeio e também de investimento vai afetar parte do funcionamento desses hospitais. Tem colégios de aplicação, ou seja, do ensino fundamental e do ensino médio que as universidades têm. Tem creches. Então, quando você faz um bloqueio desses recursos, você não implica só num trabalho em relação à educação superior, você afeta também os demais níveis de funcionamento. O diretor, e sobre as questões que têm sido apresentadas, aí, muita coisa na internet, também aquelas fotos daquele pessoal lá pelado e tal, da balbúrdia que tem se falado, da questão de prestação de contas, o que o diretor, né, pode falar para quem está assistindo também a TVL, o diretor aqui da UFSC de Blumenau? Olha,
a gente faz um trabalho de educação e de formação de cidadão, né, assim, com todas as pessoas. O nosso trabalho é sempre de orientação e de coordenação da melhor forma cidadã de você ensinar as pessoas. Então, nós somos contra qualquer tipo de excesso em relação a isso, de festa, de processo como esse que foram divulgados. Muitas pessoas falam de uso de drogas e assim por diante. Esse combate existe permanentemente nas instituições. As festas são proibidas dentro dos campi. Assim, tem uma série de limitações em que isso acontece, sem contar o trabalho do dia a dia da universidade de orientar esses jovens. É verdade que grande parte dos jovens que estão nas universidades, eles deixam suas famílias e vão morar sozinho, é próprio da idade essa liberdade, essa busca. Então, é muito difícil esse tipo de orientação, mas fundamental e estratégico que a gente permaneça nessa luta. Não vejo, por parte do campus Blumenau, qualquer fato relevante que possa discutir nessa direção. Por quê? Apesar de ter situações ou outras pontuais, mas a gente tem trabalhado de uma forma de conscientizar os estudantes da importância que eles que é um privilégio estudar na universidade pública e gratuita, a importância de aproveitar essa formação. Então, assim, eu tenho certeza que não só a Blumenau, como as demais universidades têm esse olhar e essa luta por uma condição melhor dos jovens. Nós temos hoje em Blumenau cerca de 300 mil habitantes, por aí. Nós somos 1.200 estudantes. 30% dos nossos jovens são da região, inclusive Blumenau. 50% desses jovens vêm de outros estados. Então, assim, a nossa preocupação é identificar quem são nossos públicos, onde moram, o que fazem, o tipo de bolsa, o acompanhamento da permanência estudantil é fundamental, auxílio para que eles possam permanecer, o funcionamento do nosso restaurante universitário. Nós temos um setor pedagógico e psicológico que tenta acompanhar os estudantes, sem contar as regras estabelecidas internamente do que pode e do que não pode. Então, assim, existe uma luta muito grande, é muito difícil lidar com jovens nesse tipo de idade, né? Mas garanto a você que nós temos um objetivo grande, não só de formar bons profissionais em Blumenau, como também cidadãos. E conte conosco nessa relação. Muito bem, hoje nós entrevistamos aqui no TVL Comunidade, então, né, e agradecemos aqui por ter aceito o convite, o João Luiz Martins, professor de matemática, é isso, professor? Isso. De matemática, diretor da UFSC aqui de Blumenau. Muito obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para falar sobre esses assuntos. Obrigado mais uma vez, e assim a gente termina aqui o TVL Comunidade dessa semana. Lembrando que o Comunidade também fica disponível na internet, no site da Câmara, nos canais das redes sociais aí da TV Legislativa junto com a Câmara de Vereadores. Obrigado pela sua companhia, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.